Será que a dopamina é mesmo uma molécula do prazer? E a serotonina é o hormônio da felicidade? A verdade é que tudo o que acontece no sistema nervoso depende da comunicação de várias regiões. E quem faz essa comunicação são as principais células, os neurônios. E os neurônios só conseguem fazer isso, essa comunicação, graças aos neurotransmissores. Se você quer saber a resposta de todas essas perguntas e tudo sobre os principais neurotransmissores, é só assistir esse vídeo até o final. O meu nome é Rafaela Rocha, eu sou professora e mestre em neurociências e hoje nós vamos falar sobre neurotransmissores. A comunicação entre as células do nosso corpo, ela deve acontecer não só no sistema nervoso, mas em todos os sistemas do nosso corpo. No caso do sistema nervoso, a comunicação entre neurônios, neurônio com neurônio, ou neurônio com outras células, que são órgãos efetores, por exemplo, como glândulas, músculos, células gliais, essa comunicação se chama sinapse. Na verdade, existem dois tipos de sinapse. A sinapse elétrica, que acontece quando os neurônios eles estão fisicamente conectados. Então, o que acontece nesses casos é que o estímulo elétrico ele passa direto de uma célula para outra. Mas na maioria dos casos, o tipo de sinapse mais comum que nós temos é a sinapse química. A sinapse química acontece quando os neurônios não estão fisicamente conectados. Existe um espaço entre eles e esse espaço é o que a gente chama de fenda sináptica. Imagine que você vive num mundo sem tecnologia e que você precisa se comunicar com uma outra pessoa que não está fisicamente conectada ali a você. Você não pode conversar com ela pessoalmente, vamos dizer assim. O que você vai precisar? De um mensageiro. Você vai precisar de alguém que pegue a sua mensagem, seja através de uma carta ou o que for, e leve para essa pessoa. Esse papel de mensageiro que pega a mensagem de uma pessoa e leva para outra é o que o neurotransmissor faz no nosso sistema nervoso. Então, a mensagem, a informação de um neurônio chega até o outro neurônio graças ao neurotransmissor. Então, resumindo, neurotransmissores são substâncias químicas que fazem a comunicação entre neurônios ou neurônios e outras células, ou seja, eles são mensageiros químicos. Mas o que acontece com uma célula quando ela recebe um neurotransmissor? Duas coisas, ou ele pode ser excitado ou ele pode ser inibido. Quando ele é excitado de forma suficiente, o que acontece nele é o disparo do potencial de ação. Se ele é inibido, não acontece o disparo do potencial de ação. Vamos aproveitar esse momento para você comentar aqui embaixo se você quer uma aula sobre disparo de potencial de ação, porque é algo muito importante que acontece no neurônio o tempo todo. Então, se você quiser, escreve potencial de ação aqui embaixo para eu saber e fazer uma aula apenas sobre isso. Os neurotransmissores, eles são produzidos e liberados pelos neurônios. É claro que existem algumas exceções, algumas substâncias, elas atuam como neurotransmissores, mas elas não são produzidas pelos neurônios. Um exemplo é a histamina. Existem várias outras classificações para os neurotransmissores. Por exemplo, tem neurotransmissor, tem substância que é considerada neuromodulador, apesar de ser produzida no neurônio, de secretada pelo neurônio, atuar como neurotransmissor, mas ela é um neuromodulador, porque na verdade ela age de forma menos intensa, potencializando o efeito de outros neurotransmissores. Então isso é um neuromodulador. Mas o que nós vamos falar aqui hoje é sobre os principais neurotransmissores. Mas é impossível a gente falar sobre os neurotransmissores sem ter uma noção do neurônio. Então eu vou mostrar ele aqui primeiro para vocês. Então aqui nós temos a estrutura do neurônio. Então o neurônio ele é formado pelos dendritos que estão nessa região inicial aqui dos neurônios. Os dendritos formam uma zona de recepção, uma zona que recebe estímulos. Então é uma área que a gente tem muita ramificação para aumentar essa superfície de contato, porque é importante, né, para esse neurônio, ele está se comunicando com vários outros neurônios ao mesmo tempo. Então essas ramificações são super importantes para que ele consiga receber estímulos de vários neurônios. O que isso quer dizer? Receber vários estímulos, receber neurotransmissores. Então, já que o vídeo é sobre neurotransmissores, é aqui, nessa região dos dendritos, que os neurotransmissores chegam com informações de outros neurônios.
A partir do momento que esses neurotransmissores chegam com tantas informações de outros neurônios, essas informações elas precisam ser computadas. O que é isso? Aqui no centro nós temos o soma ou corpo celular. E essa região ela vai fazer um somatório de todos os estímulos que estão chegando. Então, como eu disse, um neurônio tem várias ramificações, que são esses dendritos, que recebe ao mesmo tempo várias informações de outros neurônios. O que acontece? Se ele recebe mais estímulos excitatórios, esse neurônio será excitado e vai ter o disparo do potencial de ação. Mas se ele recebe mais neurotransmissores inibitórios, ele será inibido. Então, o importante não é o que um neurônio fala para esse neurônio, é o somatório de todos os neurônios que estão se comunicando com esse neurônio aqui. Então, se a maioria dos neurônios está mandando neurotransmissores excitatórios, ele vai ser excitado. Se a maioria está mandando neurotransmissores inibitórios, ele vai ser inibido. Então, o que importa é esse somatório, e quem faz esse somatório é o corpo ou soma do neurônio. Outro fator importante que acontece aqui em relação aos neurotransmissores é que grande parte dos neurotransmissores tem uma estrutura proteica. Eles são proteínas. E as proteínas são produzidas no núcleo. Então, se a gente lembrar lá da escola, aquela imagem clássica de uma célula que lá dentro tem o núcleo, dentro do núcleo tem o DNA, acontece aqui nos neurônios. O neurônio é uma célula, o núcleo está aqui, lá dentro do corpo celular, e lá dentro do núcleo a gente tem o DNA. Lá no DNA a gente tem a receita, vamos dizer assim, dos neurotransmissores, que são proteínas. E essa produção de proteína vai acontecer aqui, ou seja, a produção de neurotransmissores acontece aqui, grande parte deles, né, acontece aqui dentro do soma ou corpo celular. Então, se a gente for lembrar, lá no DNA tem aquela receita e aí ela precisa ser transcrita e traduzida pelo RNA. Aí essa proteína produzida, que no caso é o neurotransmissor, ela vai ser empacotada lá no complexo de Golgi, né? Então, conclusão. O neurotransmissor é produzido a partir do nosso DNA lá no núcleo do neurônio e empacotado no que a gente chama de vesículas. E onde que o neurotransmissor ele vai ser liberado? Lá no terminal axonal. Ou seja, esse neurotransmissor produzido aqui no corpo precisa ser transportado até o terminal axonal. Então, esse transporte vai acontecer por toda a extensão do axônio. Porque quando a gente fala de axônio, a gente sempre lembra, o axônio é importante para conduzir o estímulo elétrico, conduzir o potencial de ação, mas o axônio também é importante para a condução de proteínas, de substâncias que precisam ir do corpo para o terminal ou do terminal para o corpo. Então, esses neurotransmissores produzidos aqui têm que ser transportados pelo axônio até chegarem aqui no terminal axonal. Quando chegam no terminal axonal, essas vesículas vão ficar ali e quando vier o estímulo, ela vai secretar esse neurotransmissor para fora desse neurônio, lá naquele espaço que é a fenda sináptica. Então, essa é a estrutura do neurônio. E aproveitando para falar que esse mapa mental, com todo esse resumo, né, da estrutura do neurônio, ele está disponível num conjunto, né, numa coleção de outros mapas mentais, que é o Neuromapas. E o link para vocês conhecerem o Neuromapas está aqui na descrição. Então, de forma geral, o que é o neurotransmissor? Ele é uma substância química que funciona como um mensageiro para a comunicação dos neurônios. Eles são produzidos e liberados pelos neurônios em outros neurônios ou em outras células, como células gliais, glândulas e músculos. Então aqui nós temos o neurônio amarelo, aqui no soma a gente tem a produção dos neurotransmissores, eles são transportados pelo axônio e quando chega aqui no terminal, ele vai ser secretado para que esse neurônio se comunique com o neurônio azul. Então, o neurônio amarelo é o que a gente chama de neurônio pré-sináptico e o azul é o que a gente chama de neurônio pós-sináptico. A comunicação entre eles é a sinapse e o neurotransmissor, olha, que está lá dentro das vesículas, é liberado, né? Esse neurotransmissor é secretado aqui na fenda sináptica para se comunicar com o outro neurônio. Então, os neurotransmissores são muito importantes, existem mais de 40 neurotransmissores, porém nós vamos falar dos principais. E os dois primeiros que nós vamos falar são glutamato e GABA. Por quê?
Apesar de terem outros neurotransmissores mais famosos, vamos dizer assim, como serotonina, dopamina, o glutamato e o GABA são os principais neurotransmissores do sistema nervoso. Então, se a gente for pensar em quantidade, 90% praticamente de todos os neurotransmissores que nós temos são glutamato e GABA juntos. O resto representa menos de 10%, na verdade, 5% aproximadamente. Então, os principais são glutamato e GABA. Qual que é a principal diferença entre eles? O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório, então ele é sempre excitatório, independente do receptor. Ele tem dois tipos de receptores, que são os receptores NMDA e os receptores do tipo AMPA. O que vai mudar em relação a esses dois receptores é a intensidade, a forma, o tempo de excitação do neurônio, mas independente, né, desses dois tipos de receptores, ele tem sempre um efeito excitatório no próximo neurônio. O glutamato, ele é liberado por neurônios das vias sensoriais, ou seja, todos os neurônios que estão subindo com informações sensoriais lá no córtex vão liberar glutamato lá no córtex cerebral para ativar essas células, excitar essas células para que a gente perceba o mundo à nossa volta. Só que o glutamato, ele também participa de dois processos que são muito importantes, que são os processos de aprendizagem e memória. Quando a gente aprende alguma coisa, para que essa informação nova ela fique gravada lá no nosso neurônio, a gente precisa de que aconteça um processo que se chama LTP, que é o potencial de longa duração. E o LTP acontece justamente na presença do glutamato. Então, é um potencial de longa duração que acontece com o glutamato que permite que aquela informação ela seja gravada na nossa memória, que a gente forme uma memória de longo prazo. Então, o glutamato é essencial para isso. Uma coisa importante de se dizer é que para alguns neurotransmissores a gente tem núcleos produtores, mas o glutamato não tem uma região específica de produção, porque ele é produzido praticamente em todos os neurônios. E outra coisa importante de se dizer é que quando a gente fala assim, tal tipo de neurônio produz tal neurotransmissor, nunca é tão simples assim. Um neurônio, ele nunca produz uma coisa, ele nunca tem apenas uma função. É claro que a gente fala assim para simplificar, mas o glutamato, por exemplo, é produzido praticamente em todo o nosso sistema nervoso. E uma curiosidade super interessante é que o glutamato, quando em excesso, ele é tóxico para o nosso sistema nervoso. Então, quando a gente tem um excesso de glutamato, a gente tem como consequência o que a gente chama de excitotoxicidade. E essa excitotoxicidade, ela está muito relacionada com o desenvolvimento de um tipo de demência. Então, lá na patogênese da demência, a gente tem essa hipótese da excitotoxicidade que é causada pelo excesso da liberação de glutamato. Já o GABA é uma sigla para ácido gama-aminobutírico, para facilitar mesmo a nossa comunicação, né? Então, como eu disse, ele é o principal neurotransmissor inibitório e assim como o glutamato, ele é liberado em praticamente todos os nossos neurônios. Então, ele atua na medula espinhal, no cerebelo, núcleos da base, no córtex cerebral. E ele participa de vários circuitos, então tanto o glutamato quanto o GABA participam de praticamente tudo, mas o GABA está muito envolvido com os circuitos do nosso humor e das nossas emoções. Por isso que quando a pessoa está com humor deprimido, como por exemplo na depressão, pode ser que seja um excesso de GABA. O sistema dela está ficando muito inibido e aí ele acaba ficando deprimido, porque inibir é diminuir a atividade dessas células. Então ele fica inibido, ele fica deprimido. Apesar do glutamato ser excitatório e do GABA ser inibitório, um é produzido a partir do outro. Então aqui na imagem vocês conseguem ver que aqui nós temos a glutamina. A partir da glutamina, a gente tem enzimas que convertem essa glutamina em glutamato, que é excitatório, né, esse neurotransmissor excitatório, e outras enzimas que convertem o glutamato em GABA. E a última curiosidade aqui sobre o GABA é que, como a função dele é inibir a atividade da célula, existem medicamentos que estimulam a liberação de GABA. Quando que esses medicamentos são utilizados? Quando que a gente quer inibir a atividade do córtex, por exemplo? Num caso em que a gente está tendo uma convulsão. Então, os medicamentos, por exemplo, para a epilepsia, eles estimulam a liberação de GABA para evitar a estimulação daquelas células, para evitar
a atividade daquelas células e, consequentemente, evitar episódios de convulsão. Outro neurotransmissor que é super importante é a noradrenalina. A noradrenalina, na maioria das vezes, ela é excitatória, mas em alguns receptores que a gente encontra em menor quantidade, ela tem um efeito inibitório, mas na maioria das vezes ela é excitatória. E a principal função da noradrenalina é controlar o nosso nível de alerta e de vigília. Então, quanto nós estamos acordados. Então, sempre que acontece alguma coisa que a gente fica muito alerta, que a gente fica, que a gente tem que prestar atenção em muitas coisas ao nosso redor, é porque tá tendo ali uma liberação maior de noradrenalina. E é claro, que essa noradrenalina, então, já que ela controla o nosso nível do quanto a gente está acordado, a liberação dela vai ser maior quando a gente acorda e menor durante a noite. Ela é produzida nos núcleos do tronco e do hipotálamo e ela participa de um sistema super interessante que é o sistema analgésico endógeno. Então, o nosso corpo ele tem um sistema de controle de dor que é natural do nosso corpo. E a noradrenalina é um dos neurotransmissores que são liberados para inibir a subida de informações de dor. A histamina, ela também tem efeito excitatório. Ela tá aqui porque ela é importante, no nosso sistema nervoso, mas ela não é produzida apenas nos nossos neurônios, ela também é produzida nos núcleos do hipotálamo, mas também no sistema periférico por outros tipos de célula. Ela também vai atuar, no nosso estado de vigília, mas também controla a nossa pressão arterial, dor, comportamento sexual, então ela também é bem importante. A dopamina é um dos neurotransmissores mais conhecidos, mais falados, só que ela é muito conhecida como molécula do prazer, e isso não é verdade. A dopamina ela tem tanto um efeito excitatório quanto inibitório. O que vai determinar isso é o tipo de receptor. Então, quando ela é captada por receptores da família D1, que são vários, ela vai ter um efeito excitatório. Mas se ela é captada por receptores da família D2, ela vai ter um efeito inibitório. E ela atua em 2 circuitos principais. Ela atua em vários, mas os principais são esses 2, que é o circuito da recompensa e do controle motor. Qual que é a diferença? A dopamina ela pode ser produzida principalmente em 2 regiões, a área tegmental ventral e a substância negra, parte compacta do mesencéfalo. Quando ela é produzida na área tegmental ventral, o que acontece? Ela é enviada, ela é liberada lá no córtex pré-frontal, que é bem essa região na frente do nosso encéfalo. Então, ela é produzida lá dentro e ela é trazida para cá, para a região mais frontal, no córtex pré-frontal. Por que eu estou mostrando isso? Porque quando ela é produzida nessa área tegmental ventral e enviada para o córtex pré-frontal, ela vai participar do processo de tomada de decisão. E quem faz parte desse processo de tomada de decisão? O circuito de recompensa. Então vamos pensar assim, todas as decisões que nós tomamos no nosso dia, se eu vou comer um chocolate, se eu vou levantar e trabalhar, ou se eu vou ficar na cama, ou se eu vou para academia, tudo que a gente faz, todas as nossas decisões são baseadas em recompensa. O nosso cérebro, ele só trabalha com recompensa. Eu vou ganhar alguma coisa com isso? Então eu vou fazer. Eu não vou ganhar nada agora, então não vou fazer. É basicamente assim que o nosso cérebro pensa. Então, como que a dopamina participa disso? A dopamina, quando ela é liberada lá no córtex pré-frontal, ela vai influenciar a nossa tomada de decisão, nos dando motivação. Então imagina que eu tô no sofá, deitada, assistindo Netflix, tranquila, mas aí eu tô com fome. Aí, o que eu faço? Pra eu comer, eu vou ter que levantar, ir na cozinha, um trabalhão, Só que não. Mas enfim, mas isso vai demandar gasto de energia do nosso corpo. Então, para eu decidir levantar, ir na cozinha e comer, quem vai me dar motivação para fazer isso, ou seja, a motivação ela tem que vir antes. A dopamina é liberada lá no meu córtex pré-frontal para que eu decida levantar, comer. E aí, quando eu como, o meu cérebro vê isso como uma recompensa e me dá um pouquinho de prazer.
como um brinde, como uma gratificação por eu ter feito aquilo. Por quê? Porque o meu corpo sabe, o meu cérebro sabe que comer é importante para minha sobrevivência. Então, toda vez que eu como, eu tenho uma liberação de outras substâncias que me fazem ter essa sensação de prazer. Por quê? Porque ter prazer faz com que eu queira fazer aquilo ali de novo, e se comer é essencial para minha sobrevivência, quer dizer que eu vou continuar comendo e vou continuar sobrevivendo. Então, quem nos dá essa motivação é a dopamina. Então, no final das contas, depois que eu comi, depois que eu estudei, depois que eu me exercitei, eu vou ter sensação de prazer? Vou, mas a sensação de prazer não vem da dopamina, vem de substâncias que vão ser liberadas depois que eu fizer aquela ação. A dopamina ela é liberada antes, durante ali o meu processo de tomada de decisão, para me motivar a ter determinada ação. Por isso, motivação, né? Então, esse é o papel da dopamina no circuito da recompensa, que acontece quando ela é liberada lá no córtex pré-frontal. Mas a dopamina, ela também é produzida lá na substância negra do mesencéfalo. Só que quando ela é produzida nessa região, ela vai ser liberada nos núcleos da base. E os núcleos da base, junto com o córtex motor, com o cerebelo, o sistema vestibular, etc., controla os nossos movimentos. Os núcleos da base, eles têm alguns circuitos, né? Nós temos a via direta, a via indireta, e a dopamina atua nessas vias direta e indireta para controlar o nosso movimento, a iniciação do movimento. Então, todos esses movimentos que eu tô fazendo, eles só são sutis e perfeitos, vamos dizer assim, por causa dessa liberação de dopamina que controla esses circuitos. É uma das substâncias que controlam esses circuitos. O que acontece quando eu tenho a morte dos neurônios lá da substância negra que produzem essa dopamina? Eu tenho a doença de Parkinson. E quais são os principais sintomas da doença de Parkinson? O tremor, que é um movimento que eu não controlo. Instabilidade postural, que é a falta desse equilíbrio, desse controle motor que me mantém de pé e estável. Eu tenho rigidez articular, porque eu não consigo controlar perfeitamente esse movimento. Então a dopamina ela participa principalmente dessas duas funções do nosso corpo: a nossa tomada de decisão, nos dando motivação, e também no nosso controle motor. Outro neurotransmissor super famoso é a serotonina. A serotonina ela é conhecida sempre como molécula da felicidade, hormônio da felicidade. É claro que ela está relacionada sim com os circuitos que nos dão a sensação de bem-estar, de prazer, mas não é só isso que ela faz. A serotonina, ela também pode ter um efeito excitatório e inibitório, dependendo do receptor em que ela atua. Ela é produzida nos núcleos da RAF, que estão no tronco encefálico, e ela participa dos circuitos do sono. Então, a gente sabe o quanto o sono é importante para a nossa saúde, para a manutenção das nossas funções durante o dia, e também dos circuitos do nosso humor. A serotonina é um dos principais neurotransmissores que a gente se refere quando a gente fala de depressão, por exemplo. Por quê? A principal hipótese, né, da causa da depressão é do sistema monoaminérgico, que são monoaminas, são neurotransmissores que têm um grupamento amino na sua composição química, e a serotonina é uma delas. E a hipótese, né, é de que nos casos de depressão a gente tem uma diminuição na concentração desses neurotransmissores. Então, o objetivo, por exemplo, dos remédios, dos medicamentos antidepressivos é aumentar a disponibilidade desses neurotransmissores. Então, lembra que o neurotransmissor, depois que ele é liberado, ele precisa voltar para dentro do neurônio ou ser degradado. Voltar para dentro do neurônio é ser recaptado. O que o antidepressivo faz, ou pelo menos, né, a grande parte deles, é fazer com que essa recaptação não aconteça. Eles são inibidores da recaptação, porque se ele não volta para dentro do neurônio, ele fica ali na fenda mais tempo. E se ele fica ali na fenda mais tempo, o efeito dele é prolongado, é intensificado, é potencializado. Então, fazer com que a serotonina fique disponível ali por mais tempo faz com que a pessoa tenha mais benefícios da ação da serotonina, que é essa sensação de bem-estar e, consequentemente, diminuição dos sintomas depressivos. Então, a serotonina é extremamente importante para isso. Além disso, ela é importante para a motilidade gastrointestinal.
E por que isso é importante? A maior parte da serotonina, 95% da serotonina que a gente produz no nosso corpo, não é produzida no sistema nervoso central, lá no nosso encéfalo. Ela é produzida no nosso intestino. Essa serotonina que é produzida lá no nosso intestino, ela atua lá no intestino, principalmente, para promover a motilidade do nosso intestino, ou seja, os movimentos que o nosso intestino faz. Que os movimentos são esses? São aqueles movimentos que são conhecidos como movimentos peristálticos. Então, a maior parte da serotonina é produzida no intestino e usada no intestino. O nosso intestino, a parede do intestino, ela possui 2 plexos nervosos. Então, ali nós temos muitos e muitos neurônios que vão controlar não só esse movimento do intestino, mas também a liberação de substâncias pelas glândulas que nós temos ali. Então, esses neurônios que estão ali, eles vão controlar várias funções do intestino. E essas funções dependem da ação da serotonina naquelas células e aí principalmente para a motilidade do intestino, para a movimentação do intestino. E para finalizar, nós vamos falar da acetilcolina. A acetilcolina, ela também tem um efeito excitatório, exceto no coração. Ela possui 2 tipos de receptores. Nós temos os receptores muscarínicos e nicotínicos. E ela é muito importante tanto no sistema nervoso central quanto no periférico. No periférico, nós temos 2 situações que essa acetilcolina é indispensável. A primeira delas é para nossa contração muscular. Então, para os meus músculos se movimentarem, o meu neurônio motor libera acetilcolina e a acetilcolina é que permite a contração do músculo. Então, ela é muito importante para nossa movimentação. E ainda no sistema nervoso periférico, ela é muito importante no nosso sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo, só para relembrar, é aquele sistema que controla as nossas funções involuntárias, inconscientes, que é basicamente todo o funcionamento dos nossos órgãos, o meu batimento cardíaco, o funcionamento do meu rim, do meu fígado, tudo isso é controlado de forma autônoma. E quem faz isso é o sistema nervoso autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático. A acetilcolina, ela é liberada em todos os neurônios do sistema nervoso parasimpático e nos pré-ganglionares do simpático. Então, ela é muito importante para o funcionamento mesmo do nosso corpo como um todo. Então, desde a contração da nossa pupila, até a ereção do nosso pelo, até a frequência cardíaca, a frequência respiratória, para tudo isso, a acetilcolina tem que estar ali participando disso. E no sistema nervoso central, ela participa principalmente dos circuitos que envolvem a nossa cognição, então nossas atividades cognitivas, habilidades cognitivas e também a nossa memória. Aqui embaixo na descrição tem um link com uma pequena amostra dos neuromapas e lá dentro, na última página, tem um cupom de desconto para vocês aproveitarem os neuromapas para estudar neuro de forma ilustrada, de forma simplificada. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. Se sim, curte, compartilha para me ajudar com o crescimento do canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!